sem dogmas, sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Na parte anterior, nós vimos que a Bíblia, o grego, a cronologia de Jesus, as epístolas de Paulo, o Apocalipse e a igreja primitiva são unânimes. O arrebatamento acontece depois da tribulação. Agora, nós vamos responder a pergunta: se o pré-tribulacionismo não está na Bíblia, de onde ele veio? A resposta envolve uma visão mística, um movimento profético escocês e a teologia moderna. Vamos seguir passo a passo. Professor, se ninguém na igreja primitiva, nos pais da igreja, nos reformadores, nem nos puritanos, ensinou arrebatamento pré-tribulacionista, então, de onde esse ensino surgiu? Ele surge pela primeira vez no ano de 1830. Antes disso, não existe uma única linha histórica ensinando o arrebatamento antes da Grande Tribulação. E tudo começa com uma adolescente escocesa chamada Margaret MacDonald. Margaret MacDonald nasceu em Port Glasgow, na Escócia, em 1815. Ela fazia parte do movimento de Edward Irving, um movimento carismático e profético do início do século XIX que buscava visões, profecias, restauração dos dons apostólicos, experiências estáticas, manifestações espirituais extraordinárias. Esse ambiente era carregado de expectativas sobrenaturais. Professor, então o pré-tribulacionismo nasce de uma visão? Sim, e isso é algo que a maioria desconhece. Assim como aconteceu com diversas doutrinas pentecostais modernas, que nasceram primeiro de experiências pessoais e só depois foram transformadas em sistemas teológicos, o pré-tribulacionismo segue exatamente esse padrão. Biblicamente, deveria ser o contrário. A doutrina produz a experiência. Não a experiência fabrica a doutrina. Mas aqui foi o inverso. E essa parte da história é essencial, porque a maioria dos cristãos pentecostais, até onde sabemos, não conhece a origem mística do pré-tribulacionismo. E mais, é curioso que, embora o pré-tribulacionismo tenha surgido junto com a ideia do arrebatamento parcial, os vencedores, os pentecostais, de modo geral, não absorveram essa segunda parte. Foi um pacote único na visão de Margaret, mas o movimento pentecostal adotou apenas metade do pacote. Ou seja, se aceitassem a origem histórica da doutrina, teriam de aceitar ambas as partes, o pré-tribulacionismo e o arrebatamento parcial, mas não aceitaram. Agora observe, comigo. No mês de março do ano de 1830, Margaret MacDonald, uma adolescente de apenas 15 anos, teve uma experiência estática enquanto estava doente. Essa visão foi anotada, preservada e mais tarde publicada por Robert Norton no ano de 1840. E agora eu vou ler o trecho central da visão. Este é o ponto decisivo, porque é aqui que aparecem pela primeira vez na história os elementos do arrebatamento pré-tribulacionista. Margaret MacDonald afirmou: haverá uma manifestação da vinda de Cristo aos santos, enquanto o mundo permanece na escuridão. Apenas os espirituais poderão ver a vinda. E ela continuou: somente aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo serão levados pelo Senhor. Os demais ficarão para a prova. Essa visão introduz uma vinda secreta, uma vinda para um grupo seleto, uma separação entre crentes espirituais e carnais, e uma divisão da vinda de Cristo em duas etapas. Tudo isso, absolutamente tudo, jamais havia sido ensinado antes na história da igreja cristã. Nenhum pai da igreja, nenhum autor antigo, nenhum reformador, nenhum teólogo dos primeiros 18 séculos. A primeira vez que essas ideias aparecem é aqui. Mas, professor,
Onde Darby entra nessa história? O teólogo John Nelson Darby, fundador dos Irmãos de Plymouth, viajou repetidas vezes à Escócia entre os anos de 1830 e 1833. Ele teve contato direto com os círculos irvinguistas, as reuniões proféticas e as visões que circulavam naquele ambiente. Diversos pesquisadores, inclusive estudiosos conservadores, reconhecem que Darby absorveu a estrutura da visão de Margaret e sistematizou teologicamente. Arrebatamento secreto, duas vindas distintas, distinção entre Israel e Igreja, arrebatamento de um grupo seleto. Darby rejeitou publicamente as experiências místicas, mas sua teologia coincide perfeitamente com a visão de Margaret. Aqui está a cronologia documentada. Ano de 1830, a visão de Margaret. Anos de 1831 e 1833. Darby muda sua escatologia pela primeira vez. Anos de 1834 e 1837. Darby escreve sobre duas vindas de Cristo. Ano de 1840. A visão de Margaret é publicada por Robert Norton. Anos de 1864 e 1870. Darby consolida o sistema pré-tribulacionista. Ano de 1909. A Bíblia de referência de Scofield populariza o pré-tribulacionismo mundialmente. Depois disso, o dispensacionalismo americano e o pentecostalismo abraçam a doutrina. Antes de 1830, nenhum pré-tribulacionista. Depois de 1830, explosão de pré-tribulacionismo. Conclusão dos historiadores: o pré-tribulacionismo não nasceu da Bíblia, nasceu de uma visão mística. Professor, mas algumas pessoas dizem que só os vencedores serão arrebatados. Exatamente. E essa ideia também nasce da visão de Margaret, porque ela dizia: somente os espirituais serão levados, os carnais ficarão. A tribulação servirá para a purificação, depois haverá outra reunião. Isso é arrebatamento parcial. Doutrinadores posteriores como Pember, Govett e Watchman Nee apenas deram forma teológica ao que já estava presente na visão de 1830. Professor, e o erro da cronologia dos 7 anos? Esse é um erro raramente discutido, mas fatal. O pré-tribulacionismo diz: o arrebatamento ocorre antes dos 7 anos, para escapar da grande tribulação. Mas, biblicamente, a grande tribulação não começa nos 7 anos. Ela começa na metade dos 7 anos, segundo o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, e o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 15. Jesus afirma, no versículo 21, então haverá grande tribulação, ou seja, a grande tribulação começa depois da abominação da desolação, no meio da 70ª semana. Conclusão: se o arrebatamento fosse para escapar da grande tribulação, ele teria que ocorrer no meio dos 7 anos, não no início dos 7 anos. Mas o pré-tribulacionismo coloca o arrebatamento no início dos 7 anos para escapar de algo que ainda nem começou. Isso demonstra a incoerência interna, falta de base textual e dependência de cronologia inventada. Professor, e Apocalipse capítulo 3, versículo 10, não diz que seremos guardados da hora da provação? Excelente ponto. A expressão é tereu ek, usada pelo apóstolo João também em Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A expressão significa proteger em meio e não remover do ambiente. E o próprio Apocalipse mostra os santos selados no capítulo 7, os crentes preservados das pragas no capítulo 9, a mulher protegida no deserto nos capítulos 12 e 14. Ou seja, Deus guarda seus filhos durante a tribulação, não antes dela. Mas alguns dizem que a igreja não aparece em Apocalipse capítulo 4 a 18. Esse é um argumento do silêncio, e um silêncio falso, porque o Apocalipse usa a palavra santos repetidas vezes. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, Apocalipse 14, versículo 12, Apocalipse 17, versículo 6, Apocalipse 20, versículos 4 e Apocalipse 7, versículo 14.
Estes são os que vêm da grande tribulação. Não existem dois tipos de santos. Todos são discípulos de Cristo. E aquele argumento de que o restritor é o Espírito Santo sendo retirado da terra? Esse texto nunca diz isso. Além disso, o Espírito Santo é onipresente. Ele atua no Apocalipse inteiro. E Paulo já havia dito no início do capítulo 2 que a igreja verá a revelação do anticristo antes da reunião com Cristo. Portanto, o restritor não pode ser o Espírito sendo retirado. E aquela distinção entre arrebatamento e segunda vinda? O Novo Testamento usa uma única palavra para a vinda de Cristo, parousia. E veja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. O arrebatamento acontece na parousia. 1 Tessalonicenses 3:13. Cristo vem com todos os santos na parousia. 2 Tessalonicenses 2:8. Cristo destrói o anticristo na parousia. 1 Coríntios 15:23. A ressurreição acontece na parousia. Não existem duas parousias. Essa distinção foi inventada por Darby. E quando Paulo diz, eis que vos digo um mistério, mistério no Novo Testamento não é algo secreto, é algo antes não revelado completamente. Jesus já havia falado da reunião dos eleitos, da trombeta, dos anjos, da vinda depois da tribulação. Paulo apenas acrescenta o detalhe da transformação instantânea. Mas Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não significa que escaparemos da grande tribulação? O consolo é outro. Os mortos em Cristo não perderão nada. Todos participarão juntos da vinda do Senhor. Ninguém ficará de fora. Nada a ver com escapar da tribulação. Quando somamos o grego das palavras apântesis e escaté, a cronologia explícita de Jesus em Mateus, capítulo 20, os paralelos de Paulo em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e 1 Coríntios, a ressurreição no último dia afirmada por Jesus, a unidade da parousia, o testemunho unânime da igreja primitiva, a descoberta histórica da visão de Margaret MacDonald, a sistematização posterior de Darby, o erro cronológico do pré-tribulacionismo, a interpretação equivocada de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o falso argumento do silêncio da igreja, o equívoco sobre o restritor e a invenção de duas vindas, a conclusão é inevitável. O arrebatamento pós-tribulacionista é a posição bíblica, histórica e exegética. O pré-tribulacionismo é uma construção tardia, derivada de uma visão mística e não do texto bíblico. Professor, hoje eu entendi pela primeira vez. A Bíblia nunca ensinou arrebatamento antes da grande tribulação. Isso veio de uma visão mística no século XIX. Exatamente. E quando seguimos as Escrituras, o caminho se torna claro. Que Deus ilumine cada um de nós com a verdade da sua palavra. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?